Você já teve a sensação de que a vida inteira é uma estrada? Como se você estivesse sempre andando, mesmo parado? Como se por trás de cada decisão houvesse uma placa invisível apontando para o céu ou para o abismo? Foi isso que John Bunyan entendeu. E por isso, ele nos entregou uma das maiores mensagens já escritas fora das Escrituras. Mas hoje, ele não vem como escritor. Hoje, ele vem como trombeta. O caminho para o céu é estreito, e quem pisa nele não volta mais o mesmo. A pergunta que ecoa pelos séculos é esta: você está realmente caminhando para a cidade celestial? Ou apenas se enganando em uma estrada confortável que termina no inferno? Nos próximos minutos, você ouvirá a voz de um homem que pregava como quem via a eternidade diante dos olhos. Uma voz que chamava os crentes não à conveniência, mas à renúncia, não à religião, mas à peregrinação. Porque para Bunyan, vida cristã era estrada, e estrada custa. Você talvez nunca tenha ouvido trombetas, mas o céu sopra constantemente, e poucos ouvem. Vivemos numa geração onde o evangelho foi rebaixado a um convite confortável. Mas John Bunyan nunca pregou conforto. Ele pregava com olhos de quem via a eternidade se aproximando, passo a passo. Ele sabia, a jornada é real, o caminho é estreito e o final é definitivo. A alma humana não está parada, ela está sempre caminhando. Cada pensamento, cada desejo, cada escolha são passos. E todos esses passos estão te levando ou para a cidade celestial ou para a destruição eterna. Mas a maioria caminha dormindo. E Bunyan, através da sua mensagem, grita: acorde, peregrino, o caminho é real, o destino é eterno. Essa não é uma pregação sobre salvação fácil, não é sobre milagres, terrenos, nem bênçãos temporais. Essa é uma mensagem de sangue, suor, dor e glória eterna, porque a porta é estreita e poucos entram por ela. A vida cristã não começa com aplausos, começa com peso, peso de pecado, peso de consciência, peso de eternidade. Foi isso que Bunyan escreveu em seu Cristão, um homem comum lendo um livro eterno e, de repente, tomado por um peso tão grande que tudo o que ele mais queria era se livrar dele. Você já sentiu esse peso? Se nunca sentiu, então talvez você ainda nem começou a jornada. O Evangelho não é uma melhoria de vida, é um chamado à fuga, fuga da ira vindoura, fuga do fogo que não apaga, fuga do mundo que jaz no maligno. Bunyan sabia que só existe redenção para quem reconhece o perigo, só busca refúgio quem entendeu que está condenado, só corre quem sabe que o tempo está acabando. E você, ainda está negociando com o pecado? Ainda tenta justificar o que Deus mandou abandonar? Cristão, o personagem que representa todos nós, coloca os dedos nos ouvidos para não ouvir os gritos da cidade que tenta fazê-lo voltar, e clama: vida, vida eterna. Você ainda se lembra de como é clamar por vida? Ou se acostumou a viver em meio aos mortos? Bunyan aponta para a estrada. Uma estrada marcada por dor, solidão, escárnio, desvio, batalhas, mas no fim dela há uma cidade, com portões de pérolas, ruas de ouro e um trono no centro, e a voz que ecoa dessa cidade está chamando você agora. Mas o caminho é estreito, o caminho exige perda, abandono, entrega. Você não pode carregar tudo nessa estrada. Você vai precisar deixar para trás o orgulho, o amor à fama, a busca por aprovação, a sensualidade disfarçada de liberdade, o conforto que te impede de crescer e, principalmente, os bons argumentos que te mantêm longe da obediência. Porque o verdadeiro evangelho não negocia. Ele exige morte, morte para o mundo, morte para a carne, morte para o ego, e só morrendo é que se nasce de novo.
Bunyan mostra que muitos tentam entrar na estrada por atalhos. Há quem pule o muro, quem siga multidões, quem tenha aparência, mas não essência. E todos esses, todos, caem antes de chegar. A jornada para a cidade celestial é marcada por encontros. Você encontrará a dúvida, o desânimo, o temor, o vale da humilhação, o vale da sombra da morte, o castelo da dúvida, o gigante do desespero, mas também encontrará a luz que nunca se apaga, a ajuda inesperada, a palavra que é lâmpada, a armadura do alto e o Senhor da cidade, que observa tudo do alto do monte. Você será testado, será tentado, será abandonado por muitos, mas também será sustentado pelo céu, porque quem anda nessa estrada não anda só. Mas é preciso entrar, é preciso sair de onde está, romper com tudo que é confortável, conhecido, seguro. Bunyan diria: quem ama este mundo nunca verá o outro. Você precisa escolher agora, ficar ou partir, estagnar ou caminhar, se render à cidade da destruição, ou correr, ainda que chorando, para o reino que não se abala. Mas não há meio termo, não existe meio caminho. Ou você está indo para a cruz, ou está indo para o abismo. Muitos hoje tentam maquiar a estrada, colocam tapetes, música, aplausos, distrações, mas a estrada continua estreita e a cruz continua pesada. Bunyan mostrava que o peso do pecado só caía quando o peregrino chegava ao Calvário, e ao ver a cruz, o fardo se soltava das costas e rolava para longe. Você já foi até a cruz de verdade? Já sentiu o fardo cair? Ou está tentando resolver seus pecados com moralismo, autoajuda, frases bonitas e performance religiosa? Só a cruz salva, só a cruz quebra correntes, só a cruz te transforma. E depois da cruz, a jornada continua. Muitos acham que o Calvário é o fim, mas ele é apenas o início. Você ainda enfrentará a vaidade da feira, onde todos tentarão comprar sua alma. Oferecerão riquezas, fama, prazer, conforto, poder, mas tudo tem um preço: negar a fé. Ali, o peregrino é zombado, preso, julgado, e por fim, um deles morre como mártir. Você está pronto para isso? Você tem uma fé que morre, ou só uma que consome? Cristianismo não é palco, é estrada, não é status, é cruz, não é popularidade, é renúncia. E é isso que Bunyan grita aos nossos corações hoje. A cidade celestial ainda está lá, mas você está disposto a chegar até ela a qualquer custo? Porque, no fim da jornada, há um rio escuro, um rio de morte. E todos precisam atravessá-lo. Alguns atravessam com medo, outros com esperança, mas só atravessam em paz. Aqueles que andaram com Cristo até o fim. Você já pensou nesse momento? Você já preparou sua alma para o dia em que precisará atravessar? Bunyan descreve dois finais, um para os que perseveraram e outro para os que viveram como se tudo fosse brincadeira. Os que perseveraram entram na cidade e ouvem: bem-vindo, servo bom e fiel. Mas os outros, eles batem a porta, eles gritam, eles alegam que também vieram pela estrada. Mas a voz lá de dentro responde: não vos conheço. E a última frase que Bunyan escreve é: então vi que havia um caminho até o inferno, saindo da própria porta do céu. Você pode estar perto, mas ainda fora. Você pode estar ouvindo, mas ainda resistindo. Você pode conhecer, mas ainda não se rendeu. Hoje é o dia de entrar de verdade na estrada, não por emoção, não por pressão, mas porque o Espírito está te chamando. E se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque Ele te ama. E ainda há tempo, mas a estrada te espera. E a pergunta é: você vai ficar ou vai partir? Você que ouviu essa mensagem, não fique neutro. Não seja apenas espectador. Feche os olhos e pergunte ao Espírito Santo: estou mesmo caminhando para a cidade celestial? Ou apenas fingindo?
Se essa palavra te confrontou, compartilhe com alguém que também precisa acordar. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio, curta este vídeo e assista agora ao próximo vídeo. É mais uma trombeta para despertar almas. A estrada está diante de você, a cruz ainda está de pé e a cidade está te esperando.